Fala pessoal, eu sou Afonso Pacifier e sejam bem-vindos a mais uma dica rápida sobre CSS. Hoje a dica é sobre como construir os nossos Custom Properties de forma progressiva, ou seja, como oferecer suporte a browsers antigos que não suportam Custom Properties ou variáveis como IE. Desde o IE6 para cá, a gente consegue suportar, talvez até antes, utilizando uma técnica chamada Progressive Enhancement. Como isso funciona? Vamos lá. Basicamente temos aqui 3 parágrafos, cada parágrafo com um estilo, uma classe e com conteúdo. Aqui temos o nosso Style API, onde cada parágrafo está estilizado com uma variável que recebe uma Custom Property Column e tem um valor de fallback. Ou seja, quando essa Custom Property está declarada, ela existe, eles assumem o seu valor, e quando ela não existe, eles assumem o seu valor fallback, que é o seu valor default. Ou seja, nesse caso, elas não dependem da Custom Property existir para que elas tenham o seu comportamento correto. É a mesma coisa, é o mesmo conceito de Style API. Dessa forma, nós conseguimos oferecer uma funcionalidade, ou seja, o nosso componente funciona independente dele ter a Custom Property ou não, porque ele tem o valor default. O problema é que quando um browser não suporta variáveis, ele simplesmente ignora toda essa linha. Então, quando você abre no seu IE, ele vai ignorar essa linha e não vai ter color nenhuma. Esse é um problema, mas na verdade é uma solução. Pensando de forma progressiva, tem o velho truque das duas propriedades. Dessa forma, se você abrir um browser no Chrome que suporta variáveis, ele vai ler a primeira propriedade color e vai sobrescrever com a segunda, pegando o valor da variável, ou se não existir, pegando seu fallback. Ou seja, essa é a linha que vai valer. Agora, se você abrir no Internet Explorer ou num browser que não funciona variáveis, ele vai ignorar a segunda linha e vai ler a primeira. Então, de forma muito simples, estamos fazendo algo progressivo. Ou seja, se o browser não suportar, ele vai ler essa linha e vai ignorar essa. Se ele suportar, ele vai ler as duas, mas vai prevalecer a mais para baixo na cascata. Então, basicamente, conseguimos oferecer um suporte a browsers legado. Mas isso é ruim de criar e de manter. Uma solução é combinar essas Custom Properties com um pré-processador para facilitar esse processo. E para isso estamos usando aqui Styles, para habilitar no CodePen só em Settings, Preprocessors, Styles. Pode ser qualquer pré-processador, eu vou usar Styles porque ele é baseado em JavaScript, enfim, é o que eu prefiro. Então aqui vamos criar um mixing, pode ser color red, tanto faz. E nesse mixing vamos passar 2 valores. O primeiro valor, a cor, o segundo valor, o valor default. E aqui vamos fazer esse esqueminha, que vai ser basicamente o nosso Progressive Enhancement. Então, a nossa cor, que é a nossa Custom Property, vai vir aqui. E o valor default é o mesmo. Se você não declarar uma propriedade, ou se ela não funcionar, você quer que seu componente funcione de forma default. A questão é, variáveis ou Custom Properties são úteis quando você usa ela de forma dinâmica. Então, o que você vai oferecer para um usuário que não suporta a Custom Property ele não vai ter essa iteração de forma dinâmica. Isso é o Progressive Enhancement. É você oferecer para o seu usuário uma experiência usável, que não tem todas as funcionalidades atuais, mas não quebra. Então não vai quebrar no IE, mas não vai ter todas as funcionalidades que tem no Chrome. Essa é a abordagem correta para se trabalhar principalmente quando se fala em Progressive Web Apps. Então vamos voltar ao nosso exemplo. Aqui com esse simples mixing, nós conseguimos agora utilizar Colored aqui, é onde passamos a nossa cor e a nossa cor default. Então, se basicamente utilizarmos isso aqui, nós temos o nosso fallback construído e funcional. Basicamente, se vermos ele compilado, ele está gerando o nosso código como nós queremos para os browsers modernos, e ele também está
criando o nosso código para browser legado. Mas ao invés de criar essas duas linhas, o que vai ficar complicado de ficar criando e principalmente vai ficar complicado de manter com o tempo, com inúmeras custom properties ao longo do sistema, nós basicamente criamos um mixin e com uma única linha conseguimos criar a nossa custom property, setar um valor default e criar o nosso Progressive Enhancement de forma que não quebre em browsers antigos. Essa é a forma de se abordar qualquer tecnologia nova, pelo menos aqui eu prefiro, Progressive Enhancement. Você cria algo que não vai quebrar em um browser que não dá suporte à tecnologia, porém, o usuário, como não tem suporte, ele não vai ter todas as interações. E convenhamos, se o cara está usando IE, querer que ele entre na sua aplicação e você consiga manipular custom property com JavaScript é demais, o cara está usando IE. Ele já tem que ficar feliz por não estar quebrando. Vai rodar, não vai ter todas as funcionalidades, mas o cara não vai deixar de consumir o conteúdo do seu site, do que for. Esse é o conceito de Progressive Web Apps aplicado a Custom Property, combinando as Custom Properties com os pré-processadores. E aí você pode criar variáveis e aloprar variáveis do pré-processador e combinar até variáveis do pré-processador com variáveis nativas, e isso abre um leque de possibilidades. Essa é uma dica muito útil e muito importante e resolve essa questão de compatibilidade entre browsers se você utilizar de forma inteligente. Então espero que vocês tenham gostado e eu desafio vocês a criarem mixins legais para trabalhar de forma progressiva utilizando Custom Properties. Se você curtiu essa dica, por favor, deixa no comentário um feedback, se você é válido ou não, ou se você curtiu ou não curtiu, dá um like, compartilha com seus amigos, mas principalmente comenta. Eu preciso desse feedback para construir novos conteúdos e dê sugestões de novas dicas que você queira relacionadas ao CSS. Lembrando que o conteúdo dessas dicas só está disponível por conta do incentivo do CSS Style Shortcut, que é um curso de organização de CSS com muitos módulos que ensinam muitas dicas relacionadas à organização, os principais metodologias, até o básico de JavaScript, como organizar com Web Components, organizar seu estilo com React, o básico de React, muito conhecimento de base de CSS com relação à organização, utilizando muitas tecnologias. Lembrando que o pré-requisito é só saber CSS básico. A dica especial é que com o cupom CSSCastShow você tem um desconto de 40% para adquirir o curso de organização de CSS do CSS Style Shortcut. Então não perde essa oportunidade. Se você está vendo essa dica de CSS, você tem interesse, então o CSS Style Shortcut, o link está na descrição, cupom de 40% de desconto com o código CSSCastShow, que é o nome do nosso canal. Lembrando que todas as pens criadas em todo o conteúdo na nossa série de dicas está no meu CodePen, codepen.eu/AfonsoPacifier. Você pode vir em Collections, Public e está aqui, CSS Quick Tips. O link também está na descrição, mas aqui tem um exemplo utilizado em todas as nossas dicas. Até o próximo vídeo, até a próxima dica, um abraço.